Um Oyster blot é um método em biologia molecular e bioquímica para detectar proteínas em um homogenato, células bem trituradas, ou um extrato de um tecido biológico. Essa técnica usa eletroforese em gel para separar as proteínas desnaturadas por massa. As proteínas são então transferidas do gel para uma membrana, tipicamente de nitrocelulose, onde são usados como sonda anticorpos específicos à proteína. Como um resultado, os pesquisadores podem examinar a quantidade de proteína em uma dada amostra e comparar os níveis entre diversos grupos. O nome Oyster blot é um trocadilho do nome Southern blot, uma técnica para detecção de DNA desenvolvida anteriormente por Eugene Southern. Também há uma técnica chamada Northern blot que serve para a detecção de RNA. Tipicamente, amostras podem ser tomadas, tanto de um tecido biológico quanto de uma cultura de células. As amostras são resfriadas ou aquecidas rapidamente. Elas são homogeneizadas por sonicação, quebra das células por ondas sonoras de alta frequência, ou por força mecânica. O resultante é a mistura homogênea dos componentes da célula, e pode ser usado da forma que está ou sujeito à centrifugação em uma série de passos para se isolar as frações do material citosóico, material do interior da célula externo ao seu núcleo, e nuclear. Na amostra preparada é então quantificada, para que uma quantidade consistente de proteína possa ser retirada de cada amostra diferente. As amostras são fervidas de 1 a 5 minutos em uma solução tampão, contendo corante, composto sulfuroso e um detergente conhecido como dodecilsulfato de sódio, SDS. A ebulição e o detergente desnaturam a proteína, desenovelando-a completamente. O SDS então seca a proteína, deixando-a coberta por uma carga negativa. E o enxofre impede a formação de pontes de disulfeto na proteína. As proteínas da amostra são separadas de acordo com o peso molecular usando-se a eletroforese em gel. Géis têm várias formulações dependendo do laboratório, peso molecular das proteínas de interesse e tampões disponíveis. Os géis de poliacrilamida são os mais comuns. Desde que as proteínas caminham apenas em uma direção ao longo do gel, as amostras são carregadas lado a lado em valas feitas no gel. As proteínas são então separadas por massa em bandas dentro de cada canaleta. Uma canaleta é reservada para um marcador, ou ladder, uma mistura disponível comercialmente de proteínas de pesos moleculares conhecidos. Também é possível usar um gel 2D que separa as proteínas de uma única amostra em 2 dimensões e as proteínas são separadas na primeira dimensão de acordo com o ponto isoelétrico, pH no qual elas têm uma carga total igual a 0, e na segunda de acordo com seus pesos moleculares. A fim de fazer as proteínas acessíveis à detecção do anticorpo, elas são movidas do gel para uma membrana de nitrocelulose ou de PVDF. A membrana é colocada face a face com o gel, e uma corrente elétrica é aplicada entre grandes placas de cada lado. Então as proteínas carregadas se movem do gel para a membrana enquanto mantêm a mesma disposição que continham no gel. Como resultado desse processo de borramento blotting em inglês, as proteínas são expostas a uma fina camada para detecção. Ambas as variedades de membrana são escolhidas por suas propriedades de ligar proteínas não especificamente, isto é, liga todas as proteínas igualmente bem. A ligação das proteínas à membrana é baseada tanto em interações hidrofóbicas quanto em interações de cargas entre a membrana e as proteínas. As membranas de nitrocelulose são mais baratas que as de PVDF, porém são mais frágeis e não suportam bem a repetidas amostragens. Desde que a membrana foi escolhida por sua habilidade de ligar proteínas, passos precisam ser feitos para impedir as interações não específicas entre a membrana e o anticorpo usado para a detecção da proteína-alvo. O bloqueio da ligação não específica é alcançado pondo-se a membrana em uma solução diluída de uma proteína, tipicamente albumina de soro bovino, BSA, ou leite seco desnatado, com uma pequena quantidade de detergente como TUAM20 ou carbono coloidal. Durante o processo de detecção testa-se a membrana com anticorpos da proteína de interesse, e se liga a eles com uma enzima reveladora, a qual leva a uma mudança de cor ou sinal fotométrico. Por uma variedade de razões, isto tradicionalmente toma lugar em processo de 2 passos,
embora existam métodos de detecção de um passo disponíveis para certas aplicações. Depois das sondas não ligadas serem lavadas, o Easter blot está pronto para a detecção das sondas marcadas e ligadas à proteína de interesse. Em termos práticos, nem todos os Western blots revelam proteínas em apenas uma banda da membrana. Aproximações de tamanho são tomadas pela comparação das bandas coloridas àquelas do marcador ou ladder carregado durante a eletroforese. O processo é repetido para uma proteína estrutural, como actina ou tubulina, que não deve mudar entre amostras. A quantidade de proteína-alvo é indexada à proteína estrutural para o controle entre grupos. Essa prática garante a correção do total de proteína na membrana no caso de erros ou transferência incompleta. O teste confirmatório de HIV emprega um Easter blot para detectar o anticorpo anti-HIV na amostra de soro humano. Proteínas de células conhecidas infectadas com HIV são separadas e blotadas em uma membrana. Então, no soro a ser testado é aplicado o anticorpo primário no passo de incubação, o anticorpo livre é lavado, e um anticorpo anti-humano secundário é ligado, e uma enzima reveladora é adicionada. As bandas impregnadas então indicam os anticorpos no soro dos pacientes marcados com anticorpo anti-humano. Um Easter blot também é um teste definitivo para a doença da vaca louca. Algumas formas do teste da doença de Lyme empregam um Easter blot.